Aleluia. Saudamos irmãos, com a paz do Senhor. Nós estamos gratos, somos gratos a Deus por completarmos esse mês 3 anos. E orando ao Senhor, o que trazer de palavra nesse dia, qual mensagem trazer. E o Senhor nos conduziu a esse texto. Por esta causa me ponho de joelhos. E eu convido a igreja a abrir no livro aos Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14, nós estaremos lendo esse texto. Estou lendo na tradução ARA. Efésios, capítulo 3, verso 14 em diante. O texto diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome e toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, como com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém, irmãos? Vamos assentar. Irmãos, essa mensagem, o apóstolo Paulo, ele é considerado o maior missionário do Novo Testamento. O apóstolo Paulo viajava em viagens missionárias, levando a palavra de Deus, levando a mensagem de Deus. Ele sempre tinha esse compromisso, esse chamado. E agora nós estamos falando do apóstolo Paulo na sua 3ª viagem missionária. Ele vai para Éfeso, uma das principais cidades daquela época. A igreja de Éfeso era uma igreja que aquela cidade estava corrompida com a idolatria, aquela cidade estava corrompida, tinha ali um templo da deusa Diana. Então era uma cidade que estava entregue exatamente ao pecado, aquilo que não era de Deus, distante de Deus. Era uma cidade que não queria ter um compromisso com Deus, mas o apóstolo Paulo chega naquela cidade, ele começa a pregar a mensagem, ele começa a trazer a palavra, ele começa ali mostrar a essência de Deus, o chamado de Deus. E aquela cidade passa por uma transformação. Aquela cidade passa por uma transformação tão grande que pessoas começam a se entregar àquela palavra, começam a mudar a forma de viver, começam a viver de forma diferente, a tal ponto que eles queimavam os livros de idolatria, de magia, em praça pública. E a palavra de Deus era glorificada ali. Num período de 3 anos, o apóstolo Paulo faz com que, através da palavra de Deus, a idolatria daquela cidade recuasse. E a igreja daquela cidade, ela sofre ali uma perseguição. Por quê? Porque a cidade vivia da idolatria, a cidade vivia com aquelas coisas, dependia daquilo para viver em torno do templo da deusa Diana. Quando as pessoas agora, cristãs, elas deixavam de consumir tudo que era idolatria, não consumia mais. E a igreja então, ela passa, com o passar do tempo, a enfrentar uma perseguição.
Mas o apóstolo Paulo, ele fica ali, naquela cidade, e ele planta várias igrejas nas cidades ao redor. Ele se despede daquela cidade, depois de permanecer ali 3 anos, o apóstolo Paulo se despede daquela cidade, com o desejo de ir para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele é preso. E por ele ser um cidadão romano, ele pede que o seu julgamento fosse em Roma, para que ele pudesse ser julgado por Roma. E é interessante que é na prisão de Roma que o apóstolo Paulo agora escreve esta carta. É na prisão de Roma que ele está escrevendo tudo isso aqui que nós lemos. E os irmãos, quando falamos de prisão, às vezes nós trazemos à nossa mente a prisão de hoje. As prisões daquela época eram diferentes. Às vezes o homem estava com os pés enterrados, com as mãos presas. Eram prisões diferentes. Eram prisões escuras, eram prisões úmidas. E muitos dos prisioneiros adoeciam. E o apóstolo Paulo era um dos prisioneiros que já estava doente. Ele já estava debilitado. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele começa então a escrever a carta a essa igreja. E mesmo preso, ele não deixa de orar. Ele não deixa de falar com Deus. Ele não deixa de expressar a gratidão por Deus. E é interessante que no capítulo 1 desta carta que nós lemos, ele faz uma oração pedindo a Deus iluminação. E no capítulo 3, que nós lemos aqui, ele faz uma oração pedindo capacitação. Então, o apóstolo Paulo podia estar preso, mas ele não deixava de orar. E aqui eu quero trazer o primeiro aprendizado dessa mensagem: o poder da oração. Às vezes nós não entendemos os milagres que Deus pode fazer através da oração. O apóstolo Paulo estava preso, mas a prisão não podia conter o contato e a intimidade que ele tinha com Deus. Ele poderia passar por muitas coisas, mas a intimidade com Deus estava intacta, o contato com Deus estava intacto, porque Paulo orava. Eu quero dizer para você, meu irmão, nós temos um contato direto com o céu, é a oração. Quando nós dobramos os nossos joelhos para orar, quando você para um tempo para orar, quando você se dedica em oração, meu irmão, o inferno estremece, porque nós estamos em contato com o Senhor dos Senhores, nós estamos em contato com o Rei dos Reis, nós estamos em contato com Deus Todo-Poderoso. E o apóstolo Paulo vivia essa experiência. Eu quero dizer para os irmãos, talvez nenhum de nós aqui estamos, se estivéssemos na situação de Paulo, talvez pararia um tempo para orar, para adorar a Deus. Talvez pararia um tempo para escrever uma carta para uma igreja que ele já passou um tempo. Talvez nenhum de nós fazíamos isso. Mas o apóstolo Paulo, ele vai então, diante daquela situação que ele estava vivendo, ele podia orar, pedindo a Deus a cura pela vida dele. Ele podia orar, pedindo a Deus que o libertasse daquele lugar. Ele podia orar por tanto motivo, mas o apóstolo Paulo vai orar por uma coisa: que a igreja seja revestida de poder. Esta é a oração que o apóstolo Paulo vai fazer. Ele vai orar naquele lugar ali, que a igreja que ele passou seja revestida de poder. E às vezes, irmãos, nós não damos a intenção nos mistérios da palavra de Deus, do ensino que extraímos da palavra de Deus. O texto que nós começamos a ler fala: por esta causa me ponho de joelhos. E aí eu quero perguntar, que causa o apóstolo Paulo vai falar? Ele inicia a carta no capítulo 1, ele falando do plano eterno de Deus da salvação. Ele inicia aquela carta falando como o Espírito Santo foi dado à igreja como selo, como uma marca de salvação. Ele fala no capítulo 1 que através do sangue de Jesus nós fomos adotados por Deus. E é interessante que ele usa a expressão adotados por Deus, porque nós não éramos filhos
nós estávamos condenados, que o apóstolo Paulo exatamente fala isso aqui para aquela igreja, que a igreja estava condenada, o homem estava condenado, havia um juízo sobre o homem, nós éramos filhos da ira, mas a graça do Senhor nos alcançou, a misericórdia do Senhor nos alcançou. E aí, irmãos, quando Cristo morre na cruz, quando Cristo derrama o sangue da cruz, o apóstolo Paulo fala, e nós fomos adotados por Deus, agora nós somos co-herdeiros, nós somos agora filhos, porque somos herdeiros, adotados por Deus. O apóstolo Paulo, então, ele escreve para aquela igreja como que Deus eterno, o Pai eterno, trabalhou para resgatar aquele povo. No capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele vai relatar para aquela igreja como que nós éramos. Ele vai dizer como que aquela igreja era uma igreja morta, uma igreja sem Deus, era uma vida sem Deus, retratada pelo pecado. O pecado dominava aqueles homens, a idolatria dominava aqueles homens. Tanto os judeus quanto os gentios, eles estavam perdidos ali. Mas quando Cristo morreu, ele fala, a graça de Cristo nos alcançou, nós fomos adotados por Ele. O apóstolo Paulo, então, ele repassa para a igreja esses princípios. Meu irmão, nós não podemos esquecer de uma coisa: nós não merecíamos a salvação. Nós não podemos esquecer disso, porque às vezes nós achamos que nós somos autossuficientes e começamos a fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Nós não somos suficientes para nos salvar, não somos. O apóstolo Paulo aqui, ele chama a atenção daquela igreja para lembrar. Ele está dizendo aqui, olha igreja, eu não estou mais no meio de vocês, e por certo não vou voltar mais. O apóstolo Paulo mais à frente ele vai morrer, ele não vai passar em Éfeso de novo, mas a preocupação dele é que a igreja não esquecesse o que Jesus, o que Deus fez por nós. Era relatar isso, era trazer isso. E o apóstolo Paulo, ele fala, por esta causa eu me ponho de joelho. A causa que ele está colocando de joelhos aqui, a oração que ele vai fazer, a causa que ele vai colocar diante de Deus, é uma causa importante. E é interessante que o texto, ele vai narrando aqui o pedido do apóstolo Paulo, a oração de Paulo é uma narrativa daquilo que ele quer. E antes de começar a orar, eu quero dizer para os irmãos, os judeus não tinham o costume de orar de joelhos. Normalmente os judeus oravam em pé nas sinagogas. E quando os judeus se colocavam de joelhos para orar, é porque era uma causa muito importante. Era algo que chamava atenção. Por isso que o apóstolo Paulo faz questão de dizer no texto, por esta causa me ponho de joelhos. Ele está dizendo, é importante o que eu vou falar, é importante o que eu vou pedir, é necessário o que eu vou pedir, é uma causa importante que eu vou pedir, eu tenho pressa na resposta, a igreja precisa ser edificada, a igreja precisa ser visitada pelo Espírito Santo, por esta causa eu me ponho de joelhos. Então era uma urgência. E é interessante que ele fala, por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E é interessante aqui que ele fala que a igreja, e ele está falando para gentios, ele fala que gentios e judeus somos a mesma igreja. Ele fala da igreja do céu e da igreja da terra. Ele fala da igreja do céu, a igreja triunfante. E da igreja da terra, a igreja militante. A igreja que está lutando, a igreja que está batalhando, a igreja que está buscando. E o apóstolo Paulo está dizendo, nós somos da mesma família. E sabe por que ele diz que nós somos da mesma família? Porque nós temos o mesmo Pai, na nossa identidade é o Pai. A nossa identidade é Deus. Então o apóstolo Paulo, quando ele fala, nós somos da mesma família, ele está dizendo, nós somos gentios, judeus, da mesma família, somos do Pai. A nossa identidade é o Pai. E ele continua a oração, ele fala no verso 16, numa outra tradução diz assim, oro para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda. Então, eu quero perguntar para os irmãos o que ele está orando aqui.
Ele está pedindo que Deus nos atenda com a riqueza da sua glória. E você sabe quais são as riquezas da glória de Deus? Você já parou para pensar o que é a glória de Deus? Deus tem muitos atributos. Tem atributos que só pertencem a Deus, mas tem atributos que Deus divide com o homem. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Agora, Deus também é amor. E isso nós também podemos amar, é um atributo de amor. Então, o que o apóstolo Paulo, quando ele pede aqui, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda, ele está pedindo aqui que tudo, a somatória de todos os atributos de Deus, no seu resplendor máximo, é através disso que ele está pedindo, que Deus nos conceda. Então, a oração dele, ele está pedindo assim: Deus, usa de toda a tua glória, de todo o teu poder, de tudo que tu tem, para atender o meu pedido, para atender a minha necessidade, para atender a minha oração. E aí nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele faz 5 pedidos. Na oração dele tem 5 pedidos aqui. O primeiro pedido está no verso 16, que diz assim: súplica que seja fortalecido com poder o homem interior. É o primeiro pedido que ele está fazendo, que o homem interior seja fortalecido com poder. E aí, o apóstolo Paulo está orando por uma igreja, e ele pede: Senhor, que os homens sejam fortalecidos, que os homens, súplica que seja fortalecido com poder o homem interior. E aí, irmãos, é importante dizer que importante pedido o apóstolo Paulo está fazendo aqui, porque, irmãos, não há cristianismo sem poder, não há cristianismo sem a ação do poder de Deus. Obrigado, meu amor. Não há. É importante que a igreja entenda que precisamos ser fortalecidos com o poder. E é interessante que ele fala o homem interior. Por que ele fala o homem interior? Porque, irmãos, às vezes nós vivemos de uma aparência. Às vezes nós vivemos só para o homem ver, só para alguém ver, eu estou bem, mas na verdade está tudo ruim. Na verdade está tudo errado. Nós escondemos isso. Mas o apóstolo Paulo, quando ele ora aqui, súplica que seja fortalecido com poder o homem interior, ele está dizendo que Deus começa a agir por dentro, de dentro para fora, que a transformação da minha vida não seja algo apenas de aparecer, apenas superficial, mas que a transformação seja de dentro para fora, que eu seja fortalecido com poder o meu homem interior. Irmãos, e quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte: quando Deus, por isso que ele pede a Deus, que Deus, com todos os seus atributos, atenda ao pedido dele. E ele fala: Senhor, a súplica que seja fortalecido com poder o homem interior. E aí, irmãos, nós voltamos a falar, não há igreja sem poder. A igreja necessita de poder, a igreja não pode ser um povo fraco, um povo raso, um povo sem experiência, mas a igreja precisa receber poder. A palavra de Deus fala que a igreja foi revestida de poder. Lá em Atos 1 fala que a igreja foi revestida de poder. Veja, irmãos, a necessidade que nós temos. Nós não podemos ter um coração frio. Olha a importância, o Senhor fala para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. A igreja em Atos estava começando, e a primeira coisa que Jesus fala para aquela igreja: ficai em Jerusalém aí, até que do alto sejais revestidos de poder. A igreja precisa de poder para testemunhar do poder de Deus, para testemunhar a ação de Deus na tua vida. Estava começando aqui antes do culto com o Soares aqui, nós estávamos falando que igreja não é essas 4 paredes aqui. Igreja vai muito além disso.
Igreja é dentro de casa, igreja é no trabalho, igreja é você testemunhar. Por isso que o homem interior tem que ser fortalecido para não termos vergonha de falar que somos cristãos, para não termos vergonha de falar assim, vem, de convidar, de pregar. Quantas pessoas nós convidamos, quantas pessoas nós falamos de Jesus? Nós recebemos poder para isso. E o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui, esse poder não é um conhecimento humano, esse poder não é um conhecimento técnico, mas esse poder é mediante o Espírito Santo que foi dado à igreja. Irmãos, e nós precisamos entender, o mesmo Espírito Santo que foi dado à igreja lá em Pentecostes, é o mesmo Espírito Santo que habita no nosso coração, é o mesmo Espírito Santo que fala com a igreja, é o mesmo Espírito Santo que age. O mesmo poder daquele dia é o mesmo poder que a igreja tem. E Paulo, quando ele fala com aquela igreja, Paulo está falando porque a preocupação dele é que aquelas pessoas voltassem para onde estava, voltassem para a religião, voltassem para a idolatria. Por isso que ele pede a Deus com todos os atributos, ele fala, Senhor, que o homem interior seja fortalecido com o poder interior, que ele seja transformado, que o Espírito Santo transforme, capacite, porque, irmãos, só com o poder nós vamos poder perdoar, só com o poder nós vamos poder testemunhar, só com o poder de Deus nós vamos poder recolher frutos. Esta é a oração que ele está fazendo. E o segundo pedido que ele faz está no verso 17, que ele fala que Cristo habite pela fé no vosso coração. O apóstolo Paulo, ele está orando aqui para que o nosso coração seja habitação de Deus. Eu quero perguntar para você, o seu coração é habitação de Deus? O seu coração é onde Deus habita? O apóstolo Paulo, ele emprega aqui uma palavra, no grego a palavra habitar tem dois sentidos. Ela pode ser colocada como paroquiel, ou pode ser colocada como katoikiel. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele aplica nesse texto, que a habitação de Cristo no nosso coração, ele usa a expressão katokiel. A expressão paroquiel é um habitar de um turista. O exemplo, você vai viajar, você vai alugar uma casa. Você habitou naquela casa durante um tempo. Depois você foi embora. A palavra habitar no paroquiel é que aquela pessoa desfrute do local, mas não torna a pessoa proprietária do local. Agora, quando o apóstolo Paulo ele usa a palavra katoikiel, ele está dizendo que o habitar aqui é aquele habitar do dono da casa, é o habitar de alguém que pode fazer reformas, é o habitar de alguém que pode trocar a mobília, é o habitar de alguém que é dono. Então o apóstolo Paulo está pedindo aqui que Cristo seja dono do nosso coração, que Cristo seja dono da nossa casa, que Cristo seja dono da minha vida, que Cristo tenha o controle da minha vida. O apóstolo Paulo não está pedindo aqui, Senhor, habite por um tempo. Não. Habite só por um momento, não. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que Ele habite no nosso coração, ou seja, que Ele seja dono do nosso coração, que Ele tenha autoridade no nosso coração, que Ele tenha as chaves da nossa vida. O que o apóstolo Paulo pede aqui para aquela igreja, e eu digo que nós pedimos hoje para nós aqui hoje, Senhor, seja dono do nosso coração, seja dono da nossa vida, Senhor, toma as chaves na tua mão. Irmãos, quando Deus é dono da nossa vida, nós vamos desfrutar de tudo que Deus preparou para nós. Não deixe Deus habitar na sua vida como turista, não deixe Cristo habitar na sua vida apenas de passagem. Não deixe Cristo habitar na sua vida e você continuar com as chaves, e você continuar no controle. Deus não quer habitar na tua vida assim, irmãos. O apóstolo Paulo, ele usa uma palavra forte, uma palavra firme, é o habitar como dono da casa. Deus
enviou Jesus, e Jesus está assim, ele está pedindo que Jesus, que Cristo, habite no nosso coração como dono, como proprietário, como aquele que comanda, como aquele que dirige. E eu pergunto para nós aqui nesta noite, que habitar Jesus está no teu coração? De que forma Jesus está habitando no teu coração? Jesus está habitando como aquele que é dono, ou Jesus está habitando como um turista no teu coração? Ou Jesus está habitando como turista, eu faço o que eu quero, mas quando eu preciso eu procuro Jesus. Eu gosto de ir na igreja, quando está tudo bem eu não preciso, mas quando as coisas apertam eu vou na igreja. Isso Jesus no coração é um habitar de turista. Eu procuro quando eu quero. Agora o que Paulo está pedindo aqui na oração dele é que as chaves da casa sejam entregues a Jesus. Não tem segredo. Jesus tem poder para abrir tem as chaves para abrir tudo. É o dono. Ele reforma. Irmãos, e que coisa gloriosa que quando Cristo reforma as nossas vidas, Ele faz algo novo. Ele transformou a nossa vida, tirou de um juízo, de uma sentença e trouxe para uma tão grande salvação. Olha a reforma que Deus fez na tua vida. Eu quero que você pare para pensar como Deus é maravilhoso conosco. Como que Deus mudou a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Então olha que oração profunda, que Cristo habite pela fé no vosso coração. E ele continua a oração, o terceiro pedido, ele diz assim, no verso 17, ele continua ainda, e oro para que estejamos arraigados e alicerciados no amor fraternal. E é interessante que Paulo usa duas linguagens aqui. Ele usa a linguagem da botânica, de enraizado, de arraigado, e ele usa a linguagem da engenharia civil, alicerçados. Ele usou duas linguagens ali porque precisava, mas as duas têm o mesmo significado. Uma árvore que está enraizada, pode vir as lutas, pode vir os ventos, pode vir a tempestade, ela não cai. E quando ele fala também alicerçados, é um prédio sólido, fundamentado, com uma estrutura, que a tempestade também não derruba. O que o apóstolo Paulo está dizendo então, Senhor, que nós sejamos presos, enraizados, fundamentados no teu amor. Olha que coisa, no amor do Pai. Irmãos, você já parou para pensar o que é estar fundamentado, alicerçado no amor? Que coisa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Agora, como é o seu amor? Quando Paulo fala, está alicerçado no amor fraternal, ele está dizendo também o reconhecimento do sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. Ele também está reconhecendo ali o amor de Deus para conosco. O amor, a maior evidência de amor é a cruz. A maior evidência de amor foi ali, o sangue derramado. Meu irmão, eu estava hoje conversando com o Lucas, a gente estava lendo a Bíblia junto, e ele nós estávamos lendo João capítulo 2, e ali tem uma mensagem que Jesus chegou ali, derrubou ali todos os cambistas, estava vendendo coisa no templo, ali, e ele me perguntou, por que Jesus fez isso? E aí eu falei com ele, meu filho, porque naquela época, para sacrificar, era necessário levar um cordeiro. Você criava o cordeiro em casa e quando era dia de sacrificar, você pegava o cordeiro e ia levando para o sacrifício. Você saía de casa carregando o cordeiro. E aí, irmãos, quando eu saía de casa carregando o cordeiro, o vizinho que estava ali falou assim, ele pecou lá, está levando o cordeiro, vai sacrificar lá, vai pedir perdão. O vizinho sabia do pecado dele. O pecado era exposto, ele chegava lá e sacrificava. Mas os cambistas queriam fazer o quê? A pessoa que pecou, saía de casa com as mãos vazias, chegava lá no cambista, comprava o cordeiro, toma aqui, sacrifica e voltava. O pecado não era conhecido, ninguém sabia que ele tinha pecado.
E aí se tornou um costume que banalizou o sacrifício. As pessoas chegavam ali, compravam um cordeiro, pronto. Pecava de novo, comprava outro, pronto. E aí eu falei para ele, pecado tem que ser confessado. Pecado tem que ser exposto para que haja arrependimento, para que haja perdão de pecados. E aí, irmãos, é nessas circunstâncias que eu quero chegar para os irmãos, que Jesus foi o Cordeiro perfeito, que levou sobre ele o peso do pecado. E quando o apóstolo Paulo está orando aqui, ele está orando para que nós estejamos presos nesse amor, que nós reconhecemos, eu não merecia nada disso, mas ele me amou de tal forma que eu estou preso, arrigado, alicerçado naquele grande amor. Ele continua ainda, a oração dele agora no verso 18, ele pede e oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender e conhecer o amor de Deus, o amor de Cristo. Veja que ele usa a expressão aqui, compreender e conhecer. Compreender é uma ideia intelectual, de entendimento, de conhecimento. Agora, conhecer é uma ideia de intimidade, de contato. E o que ele está dizendo é o seguinte, o que ele está orando é, Senhor, que nós possamos compreender, entender o sacrifício de Jesus, mas que eu preciso também conhecer, ter intimidade com o Pai, ter relacionamento com Deus. O que ele está pedindo então é que nós precisamos, e ele vai mais profundo. Paulo ainda ora no sentido que está pedindo, precisamos compreender as dimensões do amor de Deus, as dimensões do amor de Cristo. Quando ele fala a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, ele está dizendo, Senhor, que nós possamos compreender as dimensões do teu amor e experimentar também o seu amor, experimentar também isso. É o pedido que ele está fazendo. E é interessante que o quinto pedido que o apóstolo Paulo faz, está no verso 19, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. E é interessante que esse texto, alguns teólogos dizem que é um pedido que o apóstolo Paulo faz, que ele não tem ideia do que é, de tão profundo que é esse pedido. Ele está pedindo que o homem seja tomado de toda a plenitude de Deus, que o homem seja envolvido. E para exemplificar aqui, qual é a extensão do universo, para a gente ter tamanho, a plenitude de Deus. Estamos falando aí de 93 bilhões de anos-luz. É uma plenitude de Deus, o homem não consegue imaginar a plenitude de Deus. A palavra de Deus fala que Deus pesou os montes mais altos, como uma balança de precisão. Então a plenitude de Deus é algo grandioso, é algo muito maior do que nós podemos imaginar. O apóstolo Paulo, ele pede, Senhor, sejamos tomados pela plenitude de Deus, sejamos guiados pela plenitude de Deus. Paulo foi além do conhecimento humano, mas ele pede a Deus que sejamos tomados, ele pede a Deus que sejamos guiados, que sejamos dirigidos. E aí, irmãos, eu quero dizer para os irmãos, nós estamos completando esse ano 3 anos da igreja. Nós somos ainda muito pequenos, nós estamos engateando, mas eu quero dizer para a igreja que nós temos que guardar esta palavra no sentido que nós temos que colocar de joelhos por esta causa. Nós precisamos orar da mesma oração que Paulo fez, que nós sejamos, como Paulo está pedindo a Deus aqui, que nós sejamos fortalecidos, o nosso homem interior seja fortalecido, uma igreja precisa ser fortalecido, que não sejamos cristãos apenas de domingo, que não sejamos cristãos apenas de frequentar a igreja, mas que sejamos fortalecidos no poder de Deus, que nós sejamos, irmãos, que Cristo habite no nosso coração, que nós não tenhamos vergonha de falar de Jesus, que nós não tenhamos vergonha de evangelizar, que Jesus seja dono da nossa vida.
Quando o apóstolo Paulo ora que sejamos arraigados, alicerçados, eu quero dizer para os irmãos, nós não estamos querendo que você esteja preso a um nome da igreja, a uma instituição, não. Nós queremos que você esteja arraigados, alicerçados no poder de Deus, na palavra de Deus, na presença de Deus na sua vida. Nós precisamos ser uma igreja fortalecida, alicerçada no amor de Deus, que nós também podemos compreender, irmãos, e nunca esquecer do grande amor de Deus para com a nossa vida. E Paulo encerra essa oração dizendo que sejamos tomados por toda a plenitude de Deus. Você já orou assim alguma vez? Senhor, toma minha vida. Toma minha vida de tal forma que eu seja conduzido a falar do Teu Espírito, que eu seja conduzido a testemunhar, que eu seja conduzido, Senhor, assume a direção da minha vida. O que o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui é isso, é um pedido, que sejamos envolvidos por Deus, que sejamos envolvidos de tal forma que eu não apareça mais, mas que Cristo venha aparecer na nossa vida. E no verso seguinte ele fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos. Aí o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, vocês podem achar que não tem poder, mas eu estou falando com o dono de todas as coisas, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. O apóstolo Paulo traz aqui a grandeza do poder de Deus. Ele fala: a Ele seja a glória para todos sempre. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento nesse mundo muito difícil, um momento de frieza espiritual, um momento de comodismo, um momento de que ninguém quer ter responsabilidade com Deus. Se nós queremos ser um instrumento na mão de Deus, nós precisamos se colocar de joelhos, orar, pedir a Deus que toda a plenitude dEle seja envolvida na nossa vida, que nós sejamos um instrumento na mão dEle. E para encerrar esta mensagem, eu queria que nós pudéssemos fazer uma reflexão em relação às nossas vidas. Que tipo de cristão nós estamos sendo? Que tipo de cristão eu estou sendo? De fazer uma reflexão no sentido que eu preciso me colocar de joelhos por esta causa. Nós temos um desejo, irmãos, como o pastor Araújo falou aqui no início, de sermos uma igreja bíblica, de termos a maturidade e se aprofundar na palavra. Mas nós não podemos esquecer que Deus também levantou você para ser um instrumento na mão dEle aí fora, para evangelizar, para trazer vidas. A igreja de Cristo precisa crescer. Há 3 anos atrás, eu não sei se o vídeo vai dar para passar de novo, se conseguiu ajeitar, mas nós começamos um trabalho há 3 anos atrás. E foi um trabalho que nós não esperávamos a proporção que ia tomar. E eu testemunho hoje que Deus fez tantas coisas no nosso meio. Eu quero dizer nesta noite, toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Irmãos, o que Deus proporcionou para nós, as portas que Deus abriu, as vidas que o Senhor alcançou, a transformação que Deus fez nas nossas vidas. Deus mudou o nosso pensamento, Deus nos fez amadurecer, Deus nos fez conhecer a Sua palavra. Quantas coisas Deus fez nesses 3 anos. Agora nós buscamos a Deus mais, nós queremos mais. Nós queremos pedir a Deus que sejamos envolvidos de toda a plenitude de Deus. Nós queremos pedir a Deus que Deus habite, o poder de Deus habite no nosso homem interior, que sejamos transformados. Nós não queremos, irmãos, que você seja uma bênção na igreja, uma luta em casa, não. Muda.
Seja uma bênção em casa para ser uma bênção na igreja. Seja uma bênção no seu trabalho para ser uma bênção na igreja. Nós precisamos ser cristãos mudados de dentro para fora. Nós não queremos viver de aparência. Nós precisamos ser transformados. Eu digo isso com alegria. Sabe por quê? Porque nós servimos um Deus que tem poder para transformar. Nós servimos um Deus que tem poder para operar. E eu quero convidar os irmãos que, nesse momento, tiramos um momento para orar. Por esta causa, me ponho de joelhos. Por esta causa, eu quero orar. O apóstolo Paulo não ia voltar mais em Éfeso. A igreja ia prosseguir sozinha. A igreja teria que seguir o seu caminho. Mas ele escreve uma carta. E a carta que ele escreve é uma oração. E a oração que Paulo faz é uma das orações mais profundas da palavra de Deus. É uma oração que ele pede que Deus não deixe de operar naquela igreja. Que a igreja não venha esfriar. Que a igreja não venha ser uma igreja rasa. Irmãos, nós temos que orar da mesma forma por esta igreja. Nós não queremos ser uma igreja rasa. Nós não queremos sermos uma igreja fria. Não queremos ser uma igreja a qual não sentimos a presença de Deus, não. Nós queremos uma igreja que entramos aqui, nós sentimos a presença de Deus. Nós queremos ser uma igreja que, enquanto estamos louvando, o nosso coração se quebranta. Nós queremos uma igreja em que, quando nós ouvimos a palavra nos confronta a uma transformação. Nós queremos uma igreja que nós saímos daqui renovados, capacitados para trazer vidas. E por esta causa, eu me ponho de joelhos. Nós somos gratos a Deus por tudo que Deus fez. Se nós fôssemos contar aqui algumas experiências, quantas experiências tivemos? E eu convido você a se colocar de pé, a fechar os seus olhos e a orar ao Senhor. E a tua oração, quero dizer para você, às vezes nós queremos orar e nós lembramos de algo desta vida. Às vezes nós lembramos, Senhor, eu quero orar por aquela conta que eu tenho que pagar. Senhor, eu quero orar pela saúde. Não, eu quero pedir nesse momento que a sua oração seja a mesma oração que Paulo fez, para o fortalecimento espiritual da igreja. Você é a igreja, você é corpo de Cristo, e nós precisamos estar fortalecidos na presença de Deus. Nós precisamos ser fortalecidos para enfrentar este mundo. Há uma batalha, há uma guerra travada. Nós não podemos ser rasos. Que nós possamos ir à intimidade com Deus. Que nós possamos ler a palavra. Por esta causa, me ponho de joelhos. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços Aleluia, Senhor. é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Aleluia. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto.
Santo és o teu nome, Senhor. Aleluia. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Aleluia. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Aleluia, Quero Senhor. ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Deus. Se envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória Aleluia. quero ver. Santo és o teu nome, Senhor. Aleluia. Santo és tu, Senhor. A igreja em oração ao Senhor. Nós vamos orar. Senhor Deus, nós queremos suplicar a Ti, ó Pai.